que hoje a indústria está com alimentos, alguns alimentos mais saudáveis. Esses alimentos dito fit, tipo, por exemplo, bolachinha fit, essas coisas fits, eles são realmente numa pegada mais saudável ou não? Ou eles interferem no processo de emagrecimento? Como é que é? Ao meu ver, eles interferem sim no processo de emagrecimento. É uma indústria que muitas vezes, pelo rótulo, ela é atrativa, mas para quem tem conhecimento, claro que eu não estou falando de todos os produtos, mas a maioria deles, quando nós olhamos o rótulo, fala zero, fit, light, mas quando nós vamos avaliar ali a composição, né, pela lista de ingredientes do produto, o valor nutricional, a quantidade calórica, muitas vezes ele não é assertivo para o processo. Porque também as pessoas fazem uma confusão. Não é porque é fit que pode comer deliberadamente, comer como se não houvesse amanhã e pensar que não vai ter prejuízo. Nós não podemos fazer isso nem com uva, nem com morango, nem com nada. As coisas não podem ser consumidas de maneira exagerada, né? Exatamente. E essa indústria fit, muitos pacientes confundem. Acha que, porque está escrito fit, light, zero, falar, tá liberado, mete pau, posso comer e que não vai ter prejuízo nenhum. E não é assim. Então, o que nós temos que pensar? Olhar, eu sei que muita gente, às vezes, nunca nem ouviu o que eu vou dizer, mas olhar a lista de ingredientes dos produtos. Então, se o primeiro ingrediente ali for açúcar, ou um adoçante artificial, ou uma farinha de trigo, eu já acharia que não é um dos melhores alimentos ali para consumir. Então, tenham muito cuidado com produtos desse mercado fit. Então, moderação nas quantidades, se atentar um pouquinho mais à leitura de rótulo. Isso é assunto assim também para a gente conversar muito, daria um podcast inteiro. E eu acho que isso é muito importante, porque hoje as pessoas elas são carentes de informação. Então, às vezes a pessoa não sabe que aquele produto é altamente calórico ou que tem grande quantidade, por exemplo, ou de gordura ou de carboidrato. Então, compra e consome na inocência. Então, precisa um pouco mais dessa consciência, principalmente em relação aos rótulos. Eu não sei... de propaganda da indústria também, né? Sim. A indústria vende esse produto fit como algo... que vai mudar a sua vida. Estúpida. Tipo assim, é só você comer essa bolacha aqui que você perde 3 quilos porque ela é super fit, não sei o que, rica em fibras e os caramba 4. Exatamente. Vocês já repararam que agora os produtos que são altos em açúcares e gorduras, eles vêm com rótulo? É uma determinação agora da Anvisa, eles vêm com o rótulo, depois vocês procurem ou observem, acho que é só falta de observar mesmo, ainda não são todos os produtos que vêm assim, mas vocês podem observar em chocolates, em produtos do tipo, que agora eles vêm com um selo escrito rico em açúcares ou rico em gorduras, para que facilite esse entendimento da população. Porque hoje, se nós formos pensar em sobrepeso e obesidade, principalmente aqui no Brasil, os números estão alarmantes. Então, por isso que esses produtos, para facilitar o entendimento, eles vêm com esse selo agora. Então, quando vocês forem no supermercado, reparem nisso, que já é uma coisa que vem mudando e eu acredito que ao longo do tempo vai impactar principalmente a conscientização, vai melhorar isso pra gente. Facilita bastante pro público leigo, né? Sim. Porque tem pessoas que não, mesmo que olhe o rótulo, não consegue compreender aquelas informações. Sim, ninguém é obrigado, né? Por exemplo, a saber de todas as coisas. Eu sei porque é a minha profissão, mas na profissão de vocês, o que é óbvio para vocês não vai ser óbvio para mim. Então a gente tem que pensar nisso. Quanto mais a gente falar sobre isso, porque é uma coisa importante, isso impacta na nossa saúde, no nosso aprendizado, na composição corporal e até na hora de gastar dinheiro. Porque essa indústria fit aí, ela tem um valor agregado e muitas vezes pode ser que não seja a melhor opção. Então, ao invés de comprar um produtinho fit ali, às vezes até fazer em casa aquele alimento. Então, vou citar um aqui polêmico. Às vezes tem vamos supor que tem um brigadeiro, um brownie fit ali. Às vezes, se fizer um brigadeiro em casa com leite condensado e cacau e não colocar achocolatado, você já melhorou um pouco a composição daquele produto. A gente não vai nem no 8 e nem no 80. Então, a gente tenta melhorar o que a gente consegue. Não é um alimento que vai ser consumido todos os dias. No final, o processo de emagrecimento, ele tende mais para equilíbrio, né? Porque, tipo assim, resumindo, que, tipo assim, nesse pouco tempo de conversa, mas resumindo, é o equilíbrio. Tipo assim, eu saber
É claro que eu não sou um atleta, que aí acho que as pessoas confundem muitas vezes que a rotina de um atleta predispõe um sacrifício maior, mas é porque a profissão dele é aquilo. Sim. Mas igual você falou, tudo ali atende ao equilíbrio. Tipo assim, eu posso comer o meu chocolate uma quantidade menor, sem exagero, e continuar vivendo a minha vida, tendo o prazer da vida, de viver a vida ali, né? Com certeza. Essa é a palavra que define o emagrecimento e o processo. Equilíbrio. Nós não podemos pensar nos extremos. Então, é possível, sim, comer um chocolate? É. E dentro desse contexto, tem um chocolate que seria mais assertivo que o outro, tem um horário que seria mais assertivo consumir esse chocolate. Então, dentro do processo, quando a gente tem orientação, a gente entende o que é melhor. Então, vamos pegar o exemplo do chocolate e dos rótulos que eu disse. Então, hoje nós temos no mercado chocolates que são ricos em açúcares, e tem chocolates que começa ali com 40% de cacau, 50, 60, 70, 80. Então, qualquer chocolate que tem uma quantidade maior de cacau, ele vai ser mais assertivo para o processo de emagrecimento e para a saúde. Por quê? Ele vai ter antioxidantes, ele vai ter efeitos benéficos ali para o corpo. E se nós formos pensar, por exemplo, no consumo de chocolate, mesmo rico em açúcar, o que é ideal? Junto com uma refeição que tenha bastante proteína, porque a velocidade de absorção desse chocolate, o impacto na nossa glicemia, na expressão dos nossos hormônios, vai ser completamente diferente do que comer um chocolate rico em açúcar em jejum 5 horas da tarde. Então, quando a gente tem um acompanhamento nutricional, a gente passa a aprender qual que é o melhor chocolate, qual a melhor escolha que eu posso fazer nesse momento, qual o melhor horário. Então, o que eu digo sempre para os meus clientes? Então, em qualquer lugar que você vá, tem uma melhor opção dentro das opções. Então, se você vai numa pizzaria, vai ter aquela pizza de 7 queijos, mas vai ter aquela pizza de frango. Então, no processo de emagrecimento, o que seria melhor? Uma pizza riquíssima em gordura, como uma 7 queijos, ou uma mais leve, como uma de frango? Pede meia-meia. Pronto! Sabia, não esperava outra coisa. Pede meia-meia, pronto. Aí resolvemos o problema dos 7 queijos e do morango. Aí, eu não digo que você está errado, porque você não foi nem para um lado 100% e nem para o outro. Mas come você mais foi de frango, para o né? equilíbrio. De Sim, o meu exemplo eu ia falar para comer de frango, mas eu tenho que concordar com você. Por quê? Você experimentou uma e experimentou outra. Não caiu de boca, literalmente, na pizza de 7 queijos. Então, a tendência para efetividade ali no processo de emagrecimento e para que ele fique por mais tempo ali, que a pessoa não volte a ganhar peso, é justamente esse equilíbrio. Então, a pessoa não precisa deixar de viver. Então, nós ouvimos muito assim, não vou sair, tô de dieta, não posso, vou sair da minha dieta, não vou aceitar convite nenhum. Então, que vida é essa? Que você vai ficar em casa para sempre, que você vai se abster de todos os seus compromissos sociais. Isso é uma coisa que você conseguiria levar para frente por muito tempo?